E continuamos. O próximo destaque. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Assumiu a natureza humana, mas é Deus eterno. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E aqui breves explicações também, irmãos. Por que precisava ser verdadeiro Deus? Eu vou demorar um pouco nessas duas, porque o Senhor preparou de levantar aqui várias passagens bíblicas por misericórdia de Deus, para que possamos provar pelas Escrituras por que precisava ser verdadeiro Deus. A primeira é porque ele precisava reconciliar o mundo consigo. Diz a palavra em 2 Coríntios 5, versos 18 a 19 assim. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, olha aqui, Cristo é Deus, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus não imputou para nós os nossos pecados. Ele jogou na conta de Cristo, que é Deus Filho. Uma outra informação, por que ele precisava ser verdadeiro Deus? Para vencer a morte e nos dar a vida eterna. Jesus diz em João 11, 25, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em 1 Coríntios 15, versículos 54 ao 57, diz assim, E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, lembra que Deus deu de falar agora há pouco? E isto que é mortal se revestir da imortalidade, isto que Paulo está falando aqui é o nosso corpo. Então, cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Como que nós vamos vencer a morte se nós não ressuscitarmos com o nosso corpo? Se o nosso corpo for uma casca, se o nosso corpo for uma prisão? Não, irmãos. Se alguém tem esse pensamento, mude hoje. Se alguém vir com vocês com essas palavras, clama o sangue do Senhor Jesus e repreenda em amor. E se não aceitar, se afasta. Porque a ressurreição é do nosso corpo. E Paulo continua aqui, ó. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Venceremos a morte. Venceremos a morte. Venceremos o inferno por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que precisava ser verdadeiro Deus? Para pagar eternamente a nossa dívida com Ele. Colossenses 2, verso 13 até o 14 diz assim, E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Em outras palavras, isso daqui é uma substituição penal. Essa substituição penal nós éramos culpados de um crime diante de Deus, que era desobedecer à lei. O diabo nos acusava e nós tínhamos essa cédula com Deus. Nós tínhamos esse débito com Deus. No nosso banco divino, nós estávamos inadimplentes e sem capacidade de pagamento. O que Jesus faz? Jesus nos substitui na cruz. Como diz em uma outra passagem, aqui venho, ó Pai. No rolo do livro está escrito de mim. Tira o primeiro e estabeleça o segundo. Jesus tira o Antigo Testamento da lei que nós não tínhamos condição de cumprir e nos dá um novo testamento de graça no seu sangue. E, a partir disso, perdoa os nossos pecados e nos dá uma nova vida debaixo da graça.
e ele paga eternamente a nossa dívida com ele simplesmente e soberanamente porque ele é Deus. Se fosse uma morte de um homem comum, não teria condição de pagar a nossa dívida. Mas por esse homem ser também Deus, ele pagou a nossa dívida eternamente. E não só a nossa, mas de todo aquele que crer no seu nome, no seu sangue, e de todos aqueles que antes dele vir, creram que ele viria. Louvado seja o santo nome do Senhor. Outra passagem também, Efésios 1:7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Isso daqui apenas algumas passagens que nos diz por que o nosso remidor, o nosso perdoador, precisava ser verdadeiro Deus. Mas por que precisava ser verdadeiro homem? E aí vem as respostas. Para ser o nosso representante e intercessor diante de Deus. Hebreus 2:17 diz assim: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Fosse semelhante aos irmãos. 1 Timóteo 2,15 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Glória a Deus. Por que precisava ser verdadeiro homem? Para ser um humano sem pecado. Hebreus 4, verso 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Precisava ser verdadeiro homem também para de fato morrer e ser sacrifício pelos nossos pecados. Hebreus 7, versículo 27 diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Ele não precisou expiar primeiro o pecado dele e depois o nosso, porque ele não tinha pecado. Ele veio por grande amor, por grande graça, por grande bondade de Deus, oferecer-se a si mesmo para pagar os nossos pecados. Se nós pensarmos em desistir em algum momento da nossa vida de servirmos a Deus, de amá-lo, pensemos que ele se fez sacrifício por nós, que ele, como diz a próxima resposta aqui, ele se fez uma oferta única de sacrifício diante de Deus. Conforme está escrito em Hebreus 9, verso 27 a 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. O sacrifício de Jesus, ele pode remir o mundo inteiro, mas não irá remir o mundo inteiro. Ele irá remir o pecado de muitos que de bom grado em seu coração não resistirem à graça soberana de Deus. Ele também precisou se fazer homem, precisava ser verdadeiro homem, para tomar o nosso lugar na cruz. Isaías 53, versículos 5 a 6 diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Louvado seja Deus.
Que versículos pesados. Pesados não de dureza ou maldade, mas de amor, peso de amor, peso de glória. Não merecemos esse amor, mas ele assim mesmo, ele se fez pecado por nós, para perdoar os nossos pecados. E quando se diz ele se fez pecado, na aparência de pecado, ele tomou os nossos pecados. E isso é glorioso e é doloroso. Se você e se nós não participamos da Santa Ceia do Senhor ainda esse ano, pensemos nessa substituição penal que Jesus Cristo fez por nós. Pensemos que nós éramos criminosos diante de Deus, não diante da lei da terra, mas diante da lei divina, o que é ainda mais pesado, que é ainda mais cruel. Mas Ele mesmo se fez pecado por nós, morreu por nós, mas ressuscitou glorioso para nossa justificação. Louvado seja Deus. Outra passagem também em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mais uma passagem, por que precisava ser verdadeiro homem? Para nos substituir penalmente da maldição da lei. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito Santo. E última explicação dessa exposição, não quer dizer que seja a última definitivamente, mas a última para que nós possamos chegar à básica compreensão. Por que precisava ser verdadeiro homem? Para, vencida a morte, ressuscitar para a nossa justificação. Romanos 4:25 diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. 1 Coríntios 15:14 diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, também é vã a nossa fé. Santo Deus, Cristo ressuscitou para a nossa justificação. E se apresentou a Tomé, incrédulo, até aquele momento, confuso talvez, sincero também, para que pudesse mostrar a Tomé os cravos, as chagas, as dores. Esse Jesus é um Deus de muito amor. Glória a Deus. Isso não pode ser uma história inventada por homens. Isso não pode ser uma história criada na mente humana. Isso pode ser só um relato da realidade que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, na pequena Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Relato que muitos arriscaram suas vidas e arriscam até hoje, e dão suas vidas em favor do Evangelho. Mas prossigamos, irmãos, porque a palavra de Deus é profunda. Se a gente for entrar, tem aqui alguma anotação, alguma coisa, mas o Senhor ele vai trazendo também no momento. E vamos à próxima pergunta. O que habilita Jesus Cristo a ser o único Salvador? E Atos 4:12 diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E aqui encerraria a nossa resposta, mas o Senhor permitiu de colocar outras passagens aqui. Isaías 43:11 diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Vejamos, Jesus é Deus, porque só pode ser Salvador Deus. Só Deus pode ser Salvador. Naquela passagem que Jesus ele cura o paralítico que chega até ele pelo telhado, ele perdoa os pecados e os fariseus prontamente dizem: ora, só Deus pode perdoar pecados. Eles inocentemente, não inocentemente, né? Mas sem saber, eles estavam confessando que Jesus é Deus. É isso? E uma última passagem que eu coloquei aqui, João 3,16, a famosa João 3,16,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em qual condição Jesus Cristo está nesse momento? Ressurreto. Ele está ressurreto, na glória, à direita de Deus Pai, de onde virá buscar a sua igreja, de acordo com Marcos 16, 19, Atos 7, 55 e Atos 1, 11. E ele subiu em um corpo físico, conforme João 20, 27. Não caiamos na ilusão de que o nosso corpo é uma prisão, de que o nosso corpo é uma casca. Quem fala isso não tem o Espírito de Deus. Quem fala isso não está de acordo com as Escrituras e precisa se arrepender e mudar de mente, irmãos. E quando eu falo isso, eu não falo ofendendo, mas eu falo um alerta. Um alerta, poderia dizer, um alerta profético. Porque se nós não estamos de acordo, a crença na ressurreição, de que forma seremos ressurretos, nossa crença é falsa. Porque nós estamos tirando a vitória sobre a morte. Nosso corpo não é a prisão, nosso corpo não é uma casca. Por isso o apóstolo ainda nos manda cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Porque nós ressuscitaremos com o nosso corpo. Mas não mais com enfermidade, não mais com tristeza, não mais com pecado. Corpo glorioso, naquele soar de trombeta, nós ressuscitaremos gloriosamente de nossas sepulturas. E se estivermos vivos no período, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Nós seremos transformados. Venceremos ali a morte e o inferno. Louvado seja Deus.